Olá, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal semeador.net, ao nosso programa de reflexão semanal, aquele programa que nos une e nos une em torno do Mestre Jesus. Bem, meus irmãos, hoje, sexta-feira, dando continuação aos nossos estudos, estaremos a ler e refletir o item 4, Missão dos Espíritas, que faz parte lá do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, que nós iniciamos na semana passada, não é verdade? Então, nos acompanhe aqui nessa leitura e nessas reflexões. Ok, meus irmãos? Vamos lá, então. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sob vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilha de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que sois grandes diante de Deus e que, mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti,
como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas. Assim vos falou Jesus. Porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas permanecem no coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. E, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós, que apenas muito imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes, que irão desprezá-la, aos sábios, que desejarão provas, aos simples e humildes, que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, desta expiação terrena, que encontrareis entusiasmo e fé. Ide, pois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis, então, perguntar: como reconhecer os que se acham no bom caminho se, entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levam consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazer sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Meus irmãos, veja uma mensagem do espírito Erasto, anjo guardião do médium. Isso foi em Paris, em 1863, né? Então, vamos nós a reservarmos um tempinho para essas reflexões, né? A missão dos espíritas. Nos faz aqui, em vários momentos dessa passagem, a lembrança da dificuldade, né? O alerta da dificuldade dessa missão. As dificuldades que encontraremos nas pessoas. Não acreditarão, imporão condições para que aceitem, né, as palavras, a mensagem. Nós mesmos, de nossa parte,
Também temos as nossas dificuldades em entender, em praticar. Temos nossos valores, todos sendo trabalhados nas dificuldades. Muitas das vezes, nos sentimos tão pequenos. Muitas das vezes, nos sentimos desacreditados. Paramos, pensamos e refletimos se é por aí, se estamos fazendo certo, se estamos sendo compreendidos, se estamos sendo ouvidos, se estamos sendo valorizados. A página, em diversos momentos, nos conclama: ide, ide, ide. Então, meus irmãos, temos que ir. A página nos diz que o tempo é chegado, que o tempo é chegado da semeadura. O tempo é chegado. O tempo, né, para darmos a nossa contribuição. Semana passada estávamos nós aqui a refletir sobre os trabalhadores da última hora, e lembro aqui que eu trouxe para cada um de vocês que entendemos ser o espiritismo, né? O espírita, esse trabalhador da última hora, que veio fruto de todo um desenvolvimento da fé, do entendimento, e agora, no seu melhor momento, que é o atual, né, dá a sua contribuição. Erasto nos fala no texto que nós não estamos sozinhos. Bons espíritos conosco está a nos incentivar, nos encorajar, a mostrar o caminho para onde devemos, né, levar a nossa atenção. Alerta-nos também que o trabalho é árduo, mas é necessário. Necessário dar-nos a nossa contribuição. Fazermos que o momento futuro seja melhor do que o momento atual, assim como o momento atual o é em relação ao momento passado. Temos todos nós que damos a nossa contribuição. Somos cristãos, somos do Cristo, e como tal, temos que exercitar esse comportamento, essa atitude, este entendimento. Não importa, meus irmãos, o momento vivenciado por cada um que chegue a nós ou que à nossa volta esteja. Temos a obrigação, o dever, por amor, de mudar, ou pelo menos nos esforçar nessa tentativa de mudar a perspectiva daqueles, né, que fazem parte da nossa caminhada, que junto conosco, têm o mesmo desejo de ser feliz, ser bom, de ser cristão. Entender a proposta de amor trazida por Jesus. Então, ele diz muitas das vezes, palavras perdidas, eu sei, mas que importa? Então, é a persistência, a continuação, a fé na mensagem de Jesus, que vai gradativamente dar a condição para que a pessoa viva melhor, viva feliz. Há quanto tempo Jesus veio aqui, fisicamente, no nosso meio, a nos falar, a nos mostrar. E até hoje, né, tropeçamos. Mas nem por isso ele desiste de nós, nem por isso ele deixa de, até hoje, mostrar, ser atual.
Então, nós também não podemos nos deixar levar pelas dificuldades de uns. Não, temos que persistir, porque é uma ferramenta para aqueles que nos ouvem, para aquele que nos vê, porque uma imagem carrega milhares de palavras, né? Tem força. Mas também, além de auxiliar o outro nessa conduta, auxilia a cada um de nós, pois que vamos implementando dentro de nós outros pensamentos, verdades, outros entendimentos, compreensão. Né? É o desenvolvimento do entendimento, da compreensão, a prova de amor, que as reiterados esforços vamos conquistando para o próximo, para nós. Esse caminho que nos compete, né? Lá é o... meu... peraí, esqueci agora. O Erasto, já esqueci o nome dele. Erasto, ele nos traz o seguinte convite, né? Solicitação. Vou repetir o texto que ele nos traz aqui. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, meus, quando ele fala da questão do bezerro de ouro, só é a questão dos valores materiais que nós colocamos em maior relevância. Ele fala para nós irmos mostrar para eles os verdadeiros valores, as verdadeiras conquistas que temos que perseguir, persistir, sem abandonar, sem descrença. Deus nos conduz, ele afirma isso. Deus nos conduz e nós falaremos melhores do que oradores, porque Deus falará por nós. A causa é boa, a causa é nobre, a causa é justa, a causa é necessária. E, meus irmãos, aqui, nesse trabalho de divulgação da fé cristã, sob a ótica da doutrina espírita, costumamos nós falar que se uma única pessoa entender, já vale o trabalho de uma vida. Então, entendamos isso. Muitas das vezes o trabalho nos parece árduo, e é árduo. Acreditamos ou duvidamos, né, de não estarmos conseguindo, porque tantos, né, nos ouvem, mas parece não ter ouvidos para ouvir. Mas Erasto coloca aqui que os simples, né, os simples nos ouvirá, com alegria nos agradecerá pela ideia, pelo norte. E todos nós temos esse compromisso. Todos nós aqui a estudar o Evangelho de Jesus, como somos agraciados com entendimento, quanto a nossa vida hoje como cristão melhorou e muito tem a melhorar. Então temos o compromisso por esse amor, por essa caridade ensinada pelo Mestre Jesus, de compartilhar, de estendermos as nossas mãos ao próximo, estarmos e sermos próximos,
é o que se espera de todos nós. E as dificuldades. Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão maior, Deus, nosso Pai, toda justiça, toda bondade, todo amor, nos envolverá, meus irmãos, e conseguiremos, na medida das nossas possibilidades, nos esforçando para dar o nosso melhor, conseguiremos a tarefa que se espera de nós: pregar o amor e entender o próximo. Meus irmãos, tenham todos uma excelente semana e aqui eu renovo o convite. E semana que vem estamos aqui nesse estudo gostoso do Evangelho, que nos traz tantos ensinamentos, que nos consola, que nos acalma o coração. Convidemos também os nossos familiares, os nossos amigos, compartilhemos, meus irmãos, esses momentos com aqueles que gostamos, que aqueles que desejamos o bem. Não para ouvir Valmir, mas para refletir com Jesus, que é a proposta aqui, né? O Evangelho em nós. Meus irmãos, fique com Deus, muita paz a todos. Graças a Deus.